Olá pessoal, tudo bem? Quero compartilhar com vocês um treinamento que eu fiz, organização financeira para quem pegou a rescisão. E nesse momento aí tão complicado, onde muitos vão estar com esses valores em mãos, alguns já pegaram esses valores. E eu costumo dizer que o dinheiro é uma ferramenta. E como uma ferramenta nós precisamos saber manuseá-la. Pois se você não sabe manusear uma ferramenta, provavelmente você vai danificar a peça ou qualquer coisa que você venha a fazer. E como uma ferramenta nós precisamos aí ter essa habilidade, entender um pouco, pelo menos o básico, para saber manusear esse dinheiro, dar destino, alocá-lo no local que ele precisa. Como muitos de nós não temos essa educação financeira, resolvi fazer esse treinamento para que a gente possa então aí fazer com que ele venha durar um bom tempo, até que alguns possam então entrar novamente no mercado de trabalho, ou então venha abrir um negócio próprio, enfim, que possa fazer o que deseja. Esse treinamento está baseado aí em 4 pilares fundamentais das finanças, que é dívidas, vamos falar sobre dívidas, que é despesas, investimentos, né, e em receitas. O primeiro pilar que eu quero falar com vocês é o poupar. O que é poupar? Poupar é reter, é guardar, é você simplesmente, nesse sentido, você pegou a rescisão, então você precisa poupar um valor, uma porcentagem daquilo. E qual é a porcentagem que você deve poupar? Então eu trouxe aqui alguns passos nesse primeiro pilar que nós vamos aprender de quanto você precisa poupar ou reter, qual a porcentagem. Então o primeiro passo, você precisa achar a média de gastos mensais. O que é isso, a média de gastos mensais? Bom, um exemplo básico, vamos dizer que no mês de maio, mês de junho e julho, coloquei aqui. Então no mês de maio você gastou R$2.000. Foram suas despesas, seus gastos mensais. No mês de junho já foi 1.800. Agora no mês de julho você gastou aí R$2.300. Somando esses 3 meses, totalizou então R$6.100. No terceiro passo você vai pegar então esses R$6.100, que foi o total desses últimos 3 meses, você vai dividir por 3, que foram os 3 meses. Você vai ter aí a média de R$2.033, ou seja, a média de gastos mensais. Tudo bem que você está olhando, mas maio eu gastei 2.000, em junho eu já gastei 1.800, julho eu já gastei mais. Isso aqui, por isso que é a média. É a média dos gastos que você teve aí durante esse período, ou durante, se você pegar os 12 meses para trás, você fizer dessa mesma forma, você vai ter a média. Por isso que é a média é um indicador que você tem de quanto tem sido seus gastos mensalmente. Bom, feito isso, vamos passar então para o próximo passo. Agora, com a média dos seus gastos, ou seja, seu valor mensal, você sabe quanto você gasta mensalmente, ou pelo menos a média, então você vai pegar essa média, que é 2.033, você vai multiplicar por 3, que coincidência, tá? Deu R$6.100. Ou seja, então, 6.000, esse valor, vamos guardar esse valor? R$6.100, essa vai ser a porcentagem ou o valor que você vai ter que reter, poupar do que você vai receber, da sua rescisão lá. Para muitos, a rescisão deu aí entre 26 mil, né? A grande maioria. Alguns deu 11 mil, enfim, não importa o valor. O conceito também é o mesmo. Até para quem pegou 100 mil, o conceito vai ser o mesmo. E o próximo passo que você vai fazer, vai pegar então esses 6 mil, que vai ser equivalente ao quê? 3 meses de suas despesas, né? Ou 3 meses de sobrevivência, até você se colocar novamente no mercado, ou quer tirar umas férias aí de 3 meses para depois procurar emprego, não importa. Mas você precisa, então, ter esses 3 meses aí guardado, que é a média dos seus gastos, que deu esse valor de 6.100. E onde você vai guardar isso? Você pode guardar no Nubank, você pode guardar no PicPay. Tem tantas contas digitais hoje em dia que elas vão rentabilizar esse valor enquanto estiver guardado. Mas não coloque na poupança, porque a poupança ela simplesmente vai negativar
esses valores, no caso, esses 6.100 não vai ser um valor negativo. Não vai conseguir rentabilizar. Enquanto ele vai estar guardado lá 3 meses, o ideal é que fique até mais tempo, vai ter uma rentabilidade. É um lugar seguro, onde tem uma grande liquidez, ou seja, em qualquer momento você vai poder tirar. Enfim, o mais indicado é que deixe guardado aí nessas plataformas, não na poupança, porque você não vai conseguir ter uma vantagem nisso. É claro que tem outros investimentos que você pode rentabilizar, até mais seguro, que vai ter uma rentabilidade até melhor. Mas não tem como eu explicar nesse mini treinamento. Se você quiser mais informações, depois você me procura, manda um zap aí que eu vou estar com o maior prazer aí. Tem um treinamento falando sobre investimento, como rentabilizar e criar uma carteira de investimento. Então, esse é o primeiro passo, é o primeiro pilar, o poupar. Certo? Então, vamos para o próximo passo. Fala aí, pessoal, eu aqui novamente. Eu esqueci de um detalhe para complementar esse primeiro pilar do poupar. Eu esqueci de falar o quanto nós devemos, a porcentagem, né? Que eu vou criar uma pizza no final desse treinamento, mostrando aí o quanto pedaço de pizza nós vamos tirar desse montante da rescisão. Como exemplo aqui, no final a porcentagem, qual a porcentagem nós vamos tirar disso, de todos esses valores, foi um valor, poupar um valor de 6.100. Eu coloquei aqui como exemplo uma rescisão de 26 mil reais, tá? Então, você vai pegar esse valor que foi o valor mensal, né? O gasto mensal dividido pelo total da rescisão, nesse caso de 26 mil, vezes 100, que vai dar 23%. Ou seja, da tua rescisão, no caso aqui de 26 mil, o que você vai morder ou poupar dessa pizza que nós vamos montar no final desse treinamento é 23%. Então, para esse pilar poupar, você tem que tirar 23%. E aí serve também para os demais valores. Tá ok? Vamos para o próximo pilar, então. Olá, pessoal. Vamos novamente agora para o nosso próximo pilar. Pilar investimento. Bom, quantos por cento precisamos, então, para esse pilar? 10%. Esse pilar investimento ele é tão importante quanto os demais. A gente vai precisar separar dessa rescisão, desse valor, desse montante, somente 10%. E onde eu devo investir, então, esses 10%? Primeiro conselho que eu te dou, invista em conhecimento. Não tem melhor investimento do que você investir em si próprio, ou seja, em conhecimento, porque esse conhecimento ninguém vai roubar de você, ninguém vai poder roubar de você. Silvio Santos, uma certa feita, ele estava dando uma entrevista, e como aconteceu de fato, a empresa dele, o SBT e outras empresas quebraram literalmente. Ele estava praticamente aí quase zerado, quebrado. Mas ele conseguiu fazer novamente essa fortuna. Por quê? Porque ele tinha um conhecimento, ele tinha um know-how, já sabia como fazer. Então ele já conhecia o caminho. Então o melhor investimento hoje é investir em você mesmo. Invista em conhecimento. Que esse ninguém pode tirar. O segundo investimento que você pode fazer é na Bolsa de Valores. Hoje temos aí uma grande oportunidade que está acontecendo nesse segundo semestre desse ano. As coisas voltando ao seu normal, né, entre aspas, mas muitos investidores estrangeiros investindo novamente no Brasil. Então a tendência é que as coisas estão voltando ao normal. Então muita coisa está acontecendo boa. A Magazine Luiza comprou o Kabum, a Magazine Luiza está expandindo. As ações estão indo lá em cima. Isso não é uma indicação de ação, apenas aqui um comentário do que está acontecendo. Então você não pode ficar de fora dessas oportunidades. Você precisa urgentemente aprender sobre finanças, sobre investimento, para estar dentro da Bolsa de Valores, para poder aproveitar esse momento, essa grande onda que está vindo aí, e multiplicar o seu patrimônio por 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Entende? Então você não pode ficar de fora dessa grande oportunidade. Invista na Bolsa de Valores. E o próximo, onde investir, eu diria para você investir no negócio próprio.
agora que vai estar em casa, né, pode pensar um pouco mais, buscar mais conhecimento, estude então negócios próprios, alguma coisa na tua localidade, abrir uma loja online, se especializar em alguma coisa, enfim, ser o seu patrão, trabalhar para si próprio, colocar dinheiro agora no seu bolso. São várias oportunidades que temos aí. Mas você precisa conhecer do negócio. Não vai pegar o seu dinheiro e investir em qualquer coisa. Conheça primeiro. Conheça onde você está fazendo, se tem comprador, se tem entregador, se tem fornecedor, qual é o custo disso. Enfim, senta, planeja e veja se vale a pena também o custo-benefício. Não vai pela emoção. Então, esses são os 3 tipos de eventos que eu indicaria para você investir. Conhecimento é o primeiro deles, bolsa de valores, então grandes oportunidades, e um negócio próprio. Sendo assim, então, esses 10% em cima desse valor que nós pegamos como exemplo da rescisão de 26 mil, você vai ter R$ 2.600 para investir, seja em você mesmo, na bolsa de valores. É o ideal você tirar uma parte disso aí, desses 2.600, investir, pensando até na aposentadoria, pensando em renda passiva. Eu sempre digo que nós não podemos ter somente uma renda, você tem que ter uma renda principal, você tem que ter uma renda extra e tem que ter uma renda passiva. A renda principal é aquela que vai custear todas as suas despesas, que vai te dar segurança. Essa é a renda principal. A renda extra vai ser um complemento, pensando já no teu futuro, uma complementação disso ou daquilo. E a renda passiva é a tua aposentadoria. A renda passiva você não precisa trabalhar. O dinheiro cai na tua conta sem você precisar trabalhar. Quer ver um exemplo? Esses 26 mil, como estou pegando como exemplo de uma rescisão, vamos dizer que a pessoa, a rescisão dela deu 50 mil. E aí ela tem lá um carro, tem uma casa e resolve então vender isso tudo aí. E aí vamos dizer que dá um valor total, somamos aqui 100 mil reais. Vamos arredondar, por exemplo. Cara, com 100 mil reais, essa pessoa ela consegue aí montar uma carteira, um investimento seguro, tá? Uma carteira segura, até em renda fixa, coloca algumas ações, fundos imobiliários. Ela consegue uma carteira tranquila, fazer para ela com retorno aí de 1%, ou seja, 1% de 100 mil, ela vai ter todo mês na conta dela R$ 1.000. R$ 1.000, ou seja, uma renda passiva. Ela não vai precisar trabalhar, ela vai ter R$ 1.000 na conta dela. Isso é apenas um exemplo. Nesse momento aí de que vocês vão ficar em casa, é bom pensar nisso, né? Investir, buscar o conhecimento, principalmente investir na bolsa de valores ou no negócio próprio também, tá bom? Vamos então para o nosso próximo pilar. Fala aí, pessoal. Então o próximo pilar que nós vamos ver agora é o pilar das despesas. E a pergunta que precisamos fazer é quanto? Quanto o quê? Quanto precisamos morder daquela pizza, daquele montante? Lembrando que o exemplo que nós demos foi uma rescisão de 26 mil. Quanto a gente vai precisar tirar então desse valor? Eu fiz baseado no nosso exemplo de 26 mil. Se voltarmos lá no pilar da poupança, a nossa média, né, mensal, os gastos mensais, deu aqui no valor de 2.033. Então você tem que pegar essa média, né? Esses 5 aqui referente a 5 meses. E aí vai da condição de cada um. Então você tem que ver, eu quero ficar 5 meses em casa porque quero dar uma descansada, dar uma relaxada, vou aproveitar estudar, fazer um curso, me especializar, enfim. Então eu peguei como base 5 meses. Pode colocar 3, 4, 2, 1 aí, conforme a sua necessidade. Então você vai multiplicar o tempo. Comumente alguns vão pagar uma parcela de 5, 6. Então tu vai pegar, vai multiplicar pela tua média, que deu um total de 10.165. Esse é o valor que você tem que deixar separado, que dá um montante de 39% em cima dos 26 mil reais. Esse é o valor que a gente vai morder daquela pizza, que no final eu vou fazer o resumo.
Então, esse valor tem que estar aí disponível para você. E lembrando que todo mês você precisa gastar esse valor, 2033. Pontos importantes nesse pilar. O primeiro, foque no essencial. Você tem que entender que você tem que ter disciplina nesse momento. O que seria o essencial? Bom, essencial nas suas despesas é o que é? É o seu mercado. É claro, você vai ao mercado comprar o que é essencial, o que você precisa, o arroz, o feijão, coisas essenciais. Você precisa focar nesse momento de 5 meses que você vai ficar recebendo esse valor. Você precisa ter foco. E é claro, você precisa fazer alguns sacrifícios. Aquela picanha que você de repente sempre comprava todo mês, aquela coisa a mais, você vai precisar dar uma reduzida nesse momento. Pelo menos esse período de 5 meses, até você novamente, né, tá alocado aí no mercado, voltar para o mercado, ou abrir o seu próprio negócio, enfim, ter outras fontes de renda que possa suprir os seus custos aí daqui para frente. Mas nesse momento é preciso foco. Então foque no essencial. Tenta reduzir a sua conta de luz. Se você tem plano de internet, Netflix, tenta reduzir ou até mesmo cortar. Porque esse é um momento de sacrifício. Até você voltar novamente. Entenda que isso é apenas um período. Um período não é para sempre. Mas é preciso foco e disciplina e sacrifício também. Outro ponto importante é o quê? Reduza um pouco o seu lazer. Não tem como. Nesse momento, como eu falei, é um momento de disciplina, de foco e sacrifício. Reduza um pouco. Se você toma aí uma caixa de cerveja esse final de semana, toma meia ou 10 cervejas, ou beba dentro de casa, enfim. Se você costuma sempre sair com a esposa para aquele restaurante, shopping todo final de semana, reduz um pouco isso, ou até mesmo corte, converse com a família. E esse momento, principalmente, é o momento de sentar com a família. Ó, a situação é essa e essa, a gente precisa ter foco, disciplina e sacrifício pelo curto prazo, apenas 5 meses ou 3 meses, que seja, mas converse com a família, que é essencial nesse momento. Tá ok? Vamos para o nosso próximo pilar, que é um pilar muito importante, né, e complicado, que é dívidas. Então aguardo vocês até lá. Olá pessoal, vamos para o nosso próximo pilar. É o último pilar das dívidas. Bom, eu já separei aqui um pequeno resumo, como esse é o último pilar. No primeiro pilar nós separamos ou mordemos 23%, que foi referente à poupança. Depois pegamos 10% referente a investimento. Depois 49% dessa pixa, 49% para as despesas. E agora 28% nós vamos morder ou separar para as dívidas, que dá um total em valor monetário de R$ 7.280. Lembrando que isso está baseado numa rescisão de 26 mil, que dá um total de 100% nessa divisão, nessa alocação. É claro que você pega esse conceito e coloca aí para o valor da sua rescisão. 10 mil, 30, 50 mil, não importa. Mas o ideal é que você siga esse passo a passo para poder ter uma boa distribuição e fazer esse dinheiro sobrar mais e até mesmo multiplicar, triplicá-lo. Ok? Então vamos lá para alguns pontos importantes nesse pilar. Primeiro ponto, você deve organizar as dívidas, ou seja, anotar todas. Eu digo todas dívidas. Todas dívidas. Você tem até aquela balinha que você está devendo lá na esquina, você deve anotá-las. Todas, literalmente falando. Segundo ponto, coloque em uma coluna só as dívidas de menor valor para de maior valor. E as dívidas ativas. Como assim? Você lá anotou todas as suas dívidas, certo? A balinha que você deve a moça lá da barraquinha da esquina, aquela prestação lá da C&A, né, que já está quase 5 anos já. Então você vai pegar, anotou numa folha, numa coluna. Legal. Na outra coluna, você vai colocar as dívidas ativas. O que é dívida ativa? É a dívida que você está pagando todo mês, que você ainda está pagando ali todo mês, empurrando com a barriga, mas você está pagando. As dívidas que não são ativas são aquelas que você está com o nome sujo e você já não está pagando 1, 2, 3, 4 anos já.
Essas você deixa anotada, mas você não vai colocar agora nessa coluna. Tu vai colocar essas que você está pagando, continua pagando aí durante o mês, ok? Próximo ponto, negocie. Agora é o momento de entrar o agente, o eu negociador de cada um. Então você precisa negociar essas dívidas. Mas como assim? Você vai ligar lá para o banco, se chega o cartão de crédito, ou seja lá na CIA, ou seja qualquer outro lugar, vai ligar para o seu credor e vai falar, olha só, eu gostaria aí de repente estar pagando essa dívida aí, o valor total, quero pagá-la, quero acabar logo com isso. E certamente sempre vai ter um bom desconto. Se o desconto não for superior a 10%, então de repente nem vale a pena. E com certeza você querendo pagar, sempre vai ter um desconto. É só você saber negociar. O detalhe, não consigo negociar, não estou dando desconto, legal. Então tenta ver se você consegue, então, de alguma forma, esticar um pouco essa dívida, no sentido de que ter mais parcela. Porque o teu orçamento ele precisa, nesse momento, ficar mais flexível. Precisa sobrar mais dinheiro. A dívida, infelizmente, para fazer dívida a gente leva pouco tempo. Mas para resolver esse problema da dívida, a gente vai levar um tempo maior, não tem jeito, não tem passe de mágica, não tem mágica nessa situação. Você precisa agora ter habilidade e paciência para resolver essa situação. Ou você consegue um bom desconto, ou então você tenta esticar um pouco mais essa dívida, para que você possa ter aí um respirar no teu orçamento, para você poder aí não ficar no sufoco mensalmente, até porque lembrando que projetamos isso aí para 5 parcelas, ou seja, 5 meses de sobrevivência até uma nova recolocação no mercado. Eu tenho um treinamento ensinando aí como negociar dívida, como sair da dívida. Depois eu vou estar falando isso no finalzinho desse treinamento aqui. Bom, por fim, nós temos aí uma nossa rescisão, o resumo da rescisão. Como é que ficou essa pixa nossa? Então veja bem, nas dívidas então foi separada aí 25% do valor, lembrando que o valor que nós escolhemos como exemplo foi um valor de R$26 mil da rescisão. Então 25%,5 eu arredondei lá, e aqui o programa aqui, o Excel, ele já fez certinho, né? Bem específico. 25,5% para dívidas, para a poupança aqui já deu 20,9%, nos investimentos 9,1%, e aqui nas despesas 44,5%. Essa ficou a nossa pixa então para essa situação, essa rescisão. Bem distribuída, bem alocada. Seguindo esse planejamento, esse passo a passo, esse método, com certeza o seu dinheiro vai chegar como você planejou, vai durar o tempo necessário para uma nova recolocação, ou abrir um negócio próprio, ou trabalhar para si. Enfim, você vai conseguir alcançar o seu objetivo e até, dependendo do teu conhecimento, se você depois de mais para frente, conseguir multiplicar ou triplicar esses valores que você conseguiu aí durante essa jornada. Espero ter ajudado com esse mini treinamento, né? E queria pedir um favor a vocês, que vocês possam aí se inscrever. Aqui está o meu currículo, né? A minha família, quem eu sou, o que eu faço, minhas especializações. E depois você pode entrar em contato comigo para treinamentos, aulas, enfim, alguma dúvida também que tenha ficado. E aproveite e se inscreve aí no meu canal, me siga nas redes sociais, para estar aprendendo também. Vou estar sempre disponibilizando aí aulas gratuitas, dicas também, e aposentadoria, planejamento financeiro, como sair das dívidas, investimento, enfim, tudo que você precisa saber nesse mundo financeiro aí. Fica com Deus, Deus abençoe a todos e até a próxima.